Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha só, vou te mostrar como que você encontra os pontos certos no gráfico, quais as regiões no gráfico que faz sentido você buscar pelas operações, como que você identifica isso, como que você busca por essas oportunidades e encontra as melhores oportunidades de trade para você estar montando posições de compra, de venda, exatamente o que eu vou te mostrar a partir das técnicas institucionais, técnicas de manipulação. Então isso aqui vai elevar o seu nível no mercado. Bora começar sem enrolação, deixa o dedo no like e se inscreva no canal se você não for inscrito. Bora começar, pessoal. Olha só, isso aqui é importante, por quê? Porque configurações aparecem o tempo todo no mercado, você vê configurações de compra, você vê configurações de venda, mas nem tudo representa uma boa oportunidade de trade para você montar posições ali de fato. Por quê? Porque pode ser uma indução, pode ser uma movimentação que vai te seduzir a entrar nela e ela não tem muito as probabilidades ao seu favor. Como que você identifica um cenário onde as probabilidades estão de fato ao seu favor? Pessoal, tudo no mercado são probabilidades, né? Então, quando as probabilidades elas estão realmente jogando a seu favor no mercado, isso é extremamente vantajoso. Posso mostrar isso aqui para vocês por meio desse material aqui. Olha só, deixa eu abrir certinho aqui para vocês. Então, aqui eu tenho um desenho ilustrando exatamente isso que eu estou falando com vocês. Aqui eu tenho um desenho no gráfico, olha só, como se fosse um gráfico, né, andando. Aqui é como se fosse um gráfico se movimentando e aqui é as marcações que a gente faz a partir desse movimento no gráfico. E aí, quem me acompanha aqui vai saber que eu vou falar, as zonas de liquidez são os melhores pontos para você montar posições. E pessoal, com certeza, as zonas de liquidez são muito importantes, mas nesse conteúdo eu vou dar uma avançada nisso. Por quê? Porque eu vou trazer aqui para vocês não só as zonas de liquidez que eu sempre mostro, mas aonde que tem essa melhor qualidade de liquidez e quais os pontos de liquidez que você deve focar na maior parte do tempo, priorizar, né? Essa que é a palavra, quais os pontos de liquidez que você deve priorizar. Então, aqui a gente vê que esse movimento aqui está sem marcação e esse movimento está com a marcação, igual eu comentei. E essas linhas aqui vermelhas, tá vendo? E esse dinheiro aqui em cima, né? Que é exatamente a liquidez, né? Então isso aqui é exatamente stop loss posicionado, zonas de liquidez. A gente sabe que quando o preço visita essas regiões, ele pode gerar configurações que realmente fazem bastante sentido para você estar montando posições de compra ou de venda. Quando esse negocinho aqui está na parte de cima, a gente está falando de possibilidade de venda. Quando ele está na parte de baixo, a gente está falando de possibilidades de compra. Ou seja, embaixo de fundos, você normalmente busca por confirmações, oportunidade de trade para compras. Em cima de topos, você normalmente busca por confirmações, oportunidade de trade para vendas. Mas qual aqui é melhor? Isso é muito interessante. Qual dessas aqui é a melhor, né? Então o conteúdo de hoje tem muito a ver com isso. Quais zonas dessas de liquidez que fazem mais sentido a gente priorizar? Por quê? Porque essa daqui, por exemplo, tá vendo? Eu vou trazer isso lá no gráfico para vocês muito ilustrado, tá? Aqui é só para a gente contextualizar e poder jogar lá e vocês entenderem melhor o gráfico. Mas aqui, por exemplo, é um topinho de liquidez, percebe? A gente tem esse topo, o preço vinha caindo no movimento de baixa, ó, ele vem caindo, ele sobe e ele cai de novo, ou seja, ele deixa uma mínima e ele renova a mínima por meio desse movimento de baixa, fechou? Então ele deixa uma mínima e ele renova a mínima por meio do movimento de baixa. Logo ele valida o topo quando ele faz isso. Ele valida o topo, porque fez 1, 2, 3, né? Valida o topo. Então em cima desse topo está cheio de liquidez porque é um topo válido. A gente marcou ele aqui. Quando o preço vier aqui em cima desse topo, se ele fizer para nós uma confirmação de venda, eu vou mostrar ali para vocês como funciona isso, essas confirmações e o que pode aparecer aqui. Tem uma série de possibilidades variadas, tem aquelas que eu gosto mais, mas se for falar do mercado como um todo, tem uma série de possibilidades de confirmação que existem. Mas ele vindo aqui nessa região e gerando uma dessas confirmações que eu vou mostrar para vocês, de venda, porque é em cima dos topos, você tem um cenário bom de venda aqui, uma probabilidade bacana que joga a seu favor de fato para você estar montando essa venda, muitas das vezes com um risco, ou seja, um stop baratinho para um retorno muitas das vezes bem grande. Isso é bem interessante. Só que essa daqui é a melhor ou essa daqui é a melhor? Se o preço está subindo, qual que é a região que eu vendo? Obviamente, a região que o preço fizer uma confirmação mais adequada costuma ser a região onde você toma a decisão. Se ele faz aqui embaixo, beleza. Se ele faz aqui em cima, fechou. Agora, essa aqui de cima, pessoal, ela é muito de melhor qualidade se for contar somente as zonas de liquidez, sem a confirmação, sem a configuração que o preço desenvolveu depois, falando só aqui da zona de liquidez enquanto o preço ainda não chegou lá. Sem dúvidas, essa região aqui de cima e essa região aqui de baixo, elas são zonas mais vantajosas. Por quê? Porque elas estão nos extremos. E essas regiões nos extremos, elas representam, na maior parte do tempo, estruturas de mercado de tempo gráfico maior.
Isso você visualiza no próprio tempo gráfico menor, muitas das vezes vou mostrar isso ali para vocês também. Mas são estruturas maiores. Estruturas maiores representam estruturas de tempo gráfico maior, logo tem um peso maior para o movimento de preço, logo tem mais liquidez ali, logo as probabilidades jogam muito mais ao seu favor, se tornam zonas mais vantajosas para você priorizar. Beleza? Então vamos lá no gráfico para vocês aterrizarem conforme isso aqui que a gente viu ali no material. Então aqui a gente vai ter um trade. Esse trade ele acabou de acontecer, né, algum tempo atrás, na parte da manhã. E aí a gente está vendo exatamente uma movimentação de alta. E o que a gente vê aqui nesse movimento quando eu estou no gráfico de 1 minuto, né? Você sobe para os 5 minutos, você vai ver que a gente tem aqui uma lateralização muito grande, tá vendo? O preço anda de forma lateral muito grande, né? Ele vem andando de forma lateral. E aí o que ele faz quando ele fica andando de forma lateral dessa forma? Ele está criando liquidez, igual eu sempre comento com o pessoal que me acompanha, que eu sempre falo. E aí, pessoal, se você fica muito no zoom aqui e não percebe que existem zonas de liquidez mais extremas, lembra? Aqui embaixo, que é onde está marcado, aqui em cima, onde estão essas linhas, tá vendo? São as zonas mais extremas. Então a gente tinha identificado isso lá no time de Excelência Trade, por isso que a gente marcou aqui exatamente essas regiões. Aqui eu posso mostrar para vocês. Isso aqui é o nosso ambiente de prática. A gente trabalha com todos os mercados aqui, né? Mini índice, mini dólar, Nasdaq, Dow Jones, S&P, mercado de Forex, criptomoedas, enfim. Todos os mercados, aqui é o Dow Jones. A gente vê exatamente ele indo ali, ó lá, fazendo essa movimentação e confirmando para nós naquela zona extrema. No teste a gente tem a possibilidade de compra, é só você comprar no teste que está tudo alinhado. Então a gente já tinha mapeado esse cenário com antecedência, a gente, ali eu mando todas as oportunidades que eu estou observando, né? Dessa maneira a gente faz esses desenhos antes, que é só o mercado desenhar aquilo ali, você clica e pega a operação. Então foi o que ele fez, ele de fato visita essa região. Mas o que ele fica fazendo aqui no meio, pessoal? No meio vai ter outras regiões como essa, tá vendo? Você poderia marcar, por exemplo, esse topinho aqui, né? Aqui, essa captura de liquidez não é uma liquidez considerável. Se ele tivesse capturado direito e confirmado, beleza, ele teria até feito esse movimento. Mas normalmente, cara, esses movimentos aqui dentro, eles são bem arriscados, né? É exatamente o que a gente vê na maior parte do tempo. Essa liquidez mais aqui dentro, ela é muito mais arriscada do que a liquidez dos extremos. É exatamente nos extremos que a gente encontra normalmente as melhores oportunidades. Então muita gente acaba ficando frustrado pegando trades dentro desses movimentos de liquidez interna. Não que seja ruim, se tiver uma configuração boa e a liquidez estiver legal, tá tudo bem. Foi o que eu mostrei ali no material. Essa primeira região aqui é uma região boa. Se o preço confirma um negócio legal aqui, ele pode sim fazer esse movimento e vai ser um bom negócio tomar decisão ali. Mas a questão do conteúdo aqui é você focar onde você pode priorizar, né? Qual que é as regiões que você pode priorizar. Os extremos, eles são muito mais vantajosos para você estar priorizando. É ali que você vai encontrar relações risco-retorno mais vantajosas e cenários muito mais assertivos, né? Que as probabilidades jogam de fato a seu favor, igual eu comentei. Então, quando ele visita e limpa toda essa região, igual a gente estava de olho ali, que eu mostrei para vocês, ele de fato, no tempo gráfico menor, gráfico de 1 minuto, ele faz exatamente aquela confirmação que eu mostrei, que seria a quebra de um topo válido. Então, ele vem, quebra esse topo em vermelho com interesse em preços mais altos, inclusive ele faz essa quebra de topo fazendo 1, 2, 3, ou seja, 1, 2, 3. Esse movimento de BOS, que a gente chama dentro da análise SMC, que é o 1, 2, 3, quebrando esse topo válido, ele faz aqui uma configuração de mudança de caráter confirmada. Ou seja, o preço vem fazendo um movimento de baixa e ele quebra um topo válido fazendo esse movimento de 1, 2, 3. Isso aqui é bem bacana e fica bem encaixado. Quebra esse topo fazendo 1, 2, 3 na movimentação. Isso é muito bom. Quando ele volta para um teste, você tem a possibilidade de compra para surfar a movimentação de alta. Então foi o que ele fez aqui, tá vendo? Ele quebrou esse topo nesse movimento de 1, 2, 3, voltou para um teste. É aqui que você monta a operação, stop embaixo do fundo para surfar todo esse movimento de alta muito previsível aqui que o ativo vem desencadeando. Até lá em cima, inclusive, vem dando continuidade. Mas isso aqui é importante. Se você joga, por exemplo, no mini dólar aqui, que é outro ativo, que todos os mercados são exatamente iguais, tanto que a gente trabalha com todos eles. Aqui, por exemplo, a gente vai ver vários trades no mini dólar mapeados lá no time esses dias. Então, olha só essa semana, na verdade, né? Aqui, venda, aqui, venda, aqui, venda, aqui, compra, mas não conseguiu tocar no bloco, ele beliscou, mas não pegou, então não está nem a seta aqui, porque realmente foi quase. Aqui, venda, e aqui uma compra que faltou o teste também, mas essas outras todas encaixadas, né? Todas encaixadas. E aí a gente tem esses movimentos, e se você for perceber qual que é o padrão deles, liquidez bem extremas, né? Tirando esse aqui, são liquidez bem extremas, tá vendo? Essa daqui, por exemplo, olha só. Você joga aqui para trás, qual que é a liquidez que está limpando? Desse topo muito extremo, tá vendo? Aqui está muito parecido com esse desenho do material.
Olha só, você vê que tem uma liquidez aqui em cima, que é em cima de topos. Onde que está a liquidez, né? Para quem não entendeu, liquidez está em cima de topos expressivos, tá vendo? Embaixo de fundos expressivos. Você sempre marca, ó, fundos nivelados, topos nivelados, ó. Topos nivelados, preço visita lá em cima e bum, quebra para baixo. Ó, tem venda aqui, tá vendo? Onde tem setinha tem venda que a gente mapeou. Então, topos nivelados é zona de liquidez em cima, topo expressivo é zona de liquidez em cima, topo expressivo, liquidez em cima, fundo expressivo, liquidez embaixo. Então, essas zonas são muito importantes. Quando o preço visita essas regiões, ele pode gerar boas configurações de trade. Então, aqui, por exemplo, é uma liquidez mais interna, tá vendo? Porque a mais extrema seria essa. Aqui é mais interna. Não é que é ruim, mas lá na frente você vê que o preço passou direto por ela, tá vendo? É mais arriscada. Agora as dos extremos é bem menos arriscada. Então na hora que ele limpou essa liquidez aqui do topo, aí sim ele confirmou lá em cima, lá, que foi a venda lá em cima, tá vendo? Então ele limpou exatamente e fez esse choquezinho, um choque bem esquisito, mas configurou muito bem. Ele quebra aqui o fundo, nesse movimento de 3 ondas também, ó, 1, 2, 3, bem esquisito, mas quebrou bem. Quebrou a mínima dos pavios do fundo, tá vendo? Por meio de fechamento de candle no movimento de baixa, isso é importante. Então ele realmente quebra os fundos não com tanto interesse nesse movimento aqui, mas com esses parâmetros, né, de fechamento de candle e tudo certinho. Isso é bem importante. Na hora que ele volta para o teste, a gente tem ali a possibilidade de venda nesse teste, encaixa muito bem. A gente estava de olho nisso aqui também no time, olha só, vou mostrar para vocês. E aí eu vou trazer um exemplo muito bom ali também de questão de extremos assim. Então se eu puxar aqui o mini dólar, ó, exatamente nesse dia, a gente visualiza ele fazendo essa movimentação. Lá a gente mapeando a configuração, isso aqui antes dela ocorrer, obviamente. Olha lá, ele fazendo a confirmação ali, quebrando um fundo válido dentro desses parâmetros, só você vender no teste. Em cima da zona extrema, tá vendo? Em cima da região extrema. De fato, foi lá e fez esse trade aqui, 3 vezes o risco mais ou menos essa movimentação, foi um bom movimento de trade. Então ali ele desencadeia isso. E aí ele vai fazendo essas movimentações, aqui também bem extremo, ó, limpa liquidez em cima e gera essa venda aqui que eu já trouxe para vocês em outro momento, e encaixa muito bem. Se eu trazer aqui para vocês no índice, mini índice, por exemplo, olha só o mini índice. Olha esse movimento do mini índice. Tá vendo? Na hora que ele está subindo aqui, fazendo essa movimentação, ó, aqui é a mesma coisa, né? Ó, ele limpa a liquidez do extremo e bum, despenca forte. Aqui tinha liquidez interna. Tá vendo? Uma liquidez mais interna e essa aqui mais extremo. Então aqui ele passou direto, não fez nenhuma reação de venda. Claro que não tem nenhuma confirmação, então você não vai vender aqui do nada, obviamente. Tá tudo bem. Mas aqui ele limpa a liquidez, aí pega no order block lá de trás, um bloco muito forte. Aí olha só o movimento de mais de 2.000 pontos que ele faz aqui para baixo. Ele cai muito forte, porque a liquidez é extrema. Aqui é a mesma coisa, ele acaba formando em cima desse topo expressivo uma baita liquidez extrema também. Aqui já é uma liquidez interna, tá vendo? Uma liquidez não é que é ruim, mas aqui é muito melhor, entendeu? Então priorize pelos extremos, porque são zonas muito mais fortes. É ali que o preço costuma reagir com as probabilidades realmente a seu favor e gera uma confirmação vantajosa. Então aqui ele vai subindo, ó. Tá vendo? Ele visitou a zona e não fez nada de bom de venda. E vai indo embora subindo. Agora ele quebrou o topo. Ele pode até continuar subindo, mas olha o tamanho do trade que ele já gerou aqui no gráfico de 1 minuto. Tá vendo? Ele limpou a liquidez lá em cima, quebrou os fundos no movimento, nessa movimentação forte de baixo, voltou para o teste. O teste foi muito curto, né? Ele tinha que ter voltado com um testezinho um pouco antes para a gente ter vendido aqui em cima, então faltou o teste para ficar um pouco mais plausível a possibilidade de participação. A gente estava de olho nisso aqui lá no time também hoje. Foi esse movimento exatamente aqui em cima do extremo. E aí, agora ele está até querendo subir um pouco mais, mas foi um baita movimento aqui de baixa de 700, quase 800 pontos. Então ele já reagiu muito bem na movimentação. E isso aqui é muito nítido. Se você joga aqui no gráfico de Link ou uma criptomoeda, por exemplo, estou passando em todos os mercados, né? Você joga aqui no GBP/USD, por exemplo. Ó, GBP/USD hoje. Mesma coisa. Olha aí. Tá vendo? O extremo. Baita liquidez aqui no extremo. Aqui ele fez uma baita venda. Por quê? Porque liquidez do extremo também. Já trouxe para vocês, inclusive, lá no nosso grupo do Telegram, que não é esse aqui do time, né? Esse aqui é nosso ambiente prático lá do treinamento Excelência Trade.
que é onde eu mando tudo que eu estou observando, todas as oportunidades diferentes, mas a gente tem um grupo no Telegram, onde eu estou sempre mandando vários conteúdos, é um complemento aqui do canal, inclusive o link está aí na descrição para você participar lá conosco, e eu mapeei toda essa venda aqui, que tem muito contexto forte aqui no GBP/USD, que foi uma venda gigante até lá embaixo, um baita movimento, gráfico de 5 minutos que eu estou aqui, né? Mas foi depois de limpar uma liquidez do extremo, tá vendo? Tem várias liquidez aqui dentro, ó, e ele gera bons cenários, tá vendo nelas? Mas a do extremo é sempre mais vantajosa. Olha só o tamanho do trade que gera lá. E depois ele deixa outro topo aqui do extremo. Ó, outro topinho, ele vai lá em cima de novo e bum, gerou essa venda aqui agora de manhã também. Que foi esse movimento. Gerou duas, na verdade, ali, né? Inclusive lá no meu Instagram eu mostrei isso aqui também, esses trades. Me siga lá no Instagram, que o link tá aí na descrição. Inclusive tá aqui em cima, né? O arroba do Instagram, lotado de conteúdo lá. E aí, pessoal, aqui a gente vê exatamente um choquezinho, testou e desenvolve o movimento. Foi um trade de 3 vezes o risco esse aqui. E depois lá em cima faz um trade bem maior, com o mesmo raciocínio, limpando a mesma liquidez lá de trás, também encaixado e mapeado. Lá no time de Excelência Trade, exatamente aqui, ó, a gente observando exatamente por isso, nesse movimento, ó lá, ele vindo ali em cima, tinha que subir mais um pouco, fazer o choque e desenvolver o movimento. Então ele foi o que ele fez, ela buscou um pouco mais em cima, né? Não andou um pouquinho de lado igual eu desenhei ali, mas buscou logo mais em cima, já quebrou os fundos, mostrou interesse, testou, só você vender no teste e você já desencadeia exatamente esse movimento, buscando aonde? Os extremos. Então os extremos é muito bom. Se eu jogo aqui em link igual eu mostrei, cara, esse cenário aqui foi muito bacana, porque olha só, o preço andando de forma lateral, muita gente fica querendo pegar trade aqui dentro, cara. Quando você tira o zoom do gráfico, você tem uma perspectiva do movimento muito melhor. Isso é extremamente importante, pessoal. Colocar zoom, tirar zoom, você ter uma noção do movimento como um todo. E aí, quando você vai marcando essas zonas do extremo aqui, você vê que são zonas de liquidez de tempo gráfico maior. Muitas das vezes eu marco ela no próprio 5 minutos, mas essas são zonas de liquidez e estruturas lá do 15 minutos, do 1 hora, às vezes até do 4 horas, você pode marcá-las no próprio 5 minutos. Lá no vídeo do grupo do Telegram eu trouxe um vídeo específico mostrando sobre isso, como é que eu faço isso, que é bem bacana. Então, aqui, olha só, o preço vem andando de forma lateral, tem a zona de liquidez extrema e tem a zona de liquidez extrema, embaixo dos fundos e em cima dos topos. Pode ver, cara, ele vai fazendo nada com nada aqui dentro, fica bem arriscado, qualquer movimentação, você vai ficar queimando cartucho, pegando trade aqui dentro a maior parte do tempo. O que é queimar cartucho? Ficar entrando em cenário que dava para você nem ter entrado, sabe? Ao invés de focar aqui, ó, nas zonas favoráveis, tá vendo? Na hora que ele visita aqui embaixo, ele de fato desencadeia o movimento. Então, se você for ver aqui no time, olha só, quinta-feira, a gente estava observando por isso. Então, ó, deixa eu puxar aqui. Ó, 1 minuto. Quinta-feira, a gente vem aqui no mercado. Você vê exatamente a possibilidade ali em link. Ó. Então, essa movimentação vindo lá embaixo, ó, confirmando. É só você comprar no teste nesse movimento. Olha lá, passando direto para aquele fundo e tudo mais, buscando realmente a zona extrema. É só comprar no teste que a gente tem a possibilidade. De fato, foi o que ele fez. Buscou exatamente lá embaixo. E aí você joga no 1 minuto aqui, para confirmações normalmente vem no micro, né? Essa relação macro e micro é essencial nos movimentos de preço. Deixa eu achar aqui, boa, olha lá. Faz a quebra de topo, um movimento forte, volta para o teste, só você comprar no teste, stop embaixo do fundo e desencadeia todo esse movimento lá para cima, que normalmente é de tempo gráfico maior, tá vendo? Então é um movimento do 5, do 15 minutos, com stop no 1 minuto. É muito vantajoso, você arrisca muito pouco para um desenvolvimento muito grande, né? Normalmente muito grande, de tempo gráfico maior o desenvolvimento. Depois ele busca lá em cima, não vou nem mostrar ali, mas a gente desenhou isso aqui perfeitamente também, quando o preço estava por aqui já, ó, vindo a favor dessa compra. A gente mapeou ponto de alvo aqui para cima, se ele confirmasse vendas, era venda lá em cima também. Então foi exatamente o que ele fez e buscou. Olha aí, esse movimento foi bem bonito também, quebrou esse fundo, movimento de 1, 2, 3, de novo, mostra o interesse da oferta, volta para o teste, só você vender aqui nesse teste, stop em cima do topo e boom, todo o movimento de tempo gráfico maior com stop no 1 minuto. Então isso é bem vantajoso. Fechou, pessoal? Então o intuito desse conteúdo foi para mostrar para vocês que zonas de liquidez é exatamente as regiões no gráfico onde você deve estar buscando por operações e por confirmações e também por oportunidade de trade, que é tudo a mesma coisa no final das contas, né? E com certeza não qualquer zona de liquidez. Todas que estejam válidas são muito boas e vale a pena você observar. Só que se você priorizar pelas do extremo, você vai saber e sabe já disso a partir desse conteúdo que as probabilidades jogam ainda mais a seu favor, beleza? Então deixa o dedo no like, não esquece, se inscreva no canal se você não for inscrito, entra lá no nosso grupo do Telegram, me siga aqui no Instagram, que você pode ter certeza que você vai crescer muito, vai elevar seu nível no mercado, porque os conteúdos aqui são em série e realmente
bem diferentes, que é para te elevar aí no mercado. Fechou? Vamos junto, pessoal. Fui! Valeu!